Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, esse é o canal do Aníbal Azevedo. E hoje a gente vai fazer o seguinte, pessoal, conforme estava na capa do vídeo, eu vou fazer uma revisitar todo o conteúdo que a gente fez até agora aqui dessa playlist para ajudar vocês a entender em detalhes como é que você pode programar chatbots, tendo em vista que na aula passada a gente comentou ali de várias possibilidades de aplicações interessantes. Se você não viu, a aula passada vai aparecer um card em algum lugar aqui, tá? Então, é isso aqui o nosso programa dessa aula, tá? Se você puder, se você achar interessante esse conteúdo, achar bacana, por favor, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, para que o nosso canal, esse conteúdo seja, enfim, atinja mais pessoas e ajude essas pessoas, tá? Então, lembrando aí que, na verdade, né, pessoal, a gente tem essa diversidade aqui de bots que a gente já fez aí ao longo dessa playlist, e a gente vai, obviamente, detalhar um pouco mais, né? Foi meio colocado assim de forma apressada na aula 10, né? Então, inclusive, tem aqui a relação entre cada bot que foi apresentado na playlist e cada aula, tá? Mas ali não foi detalhado os elementos, não foi explicado com cautela. Isso a gente vai fazer agora em várias aulas, né? Então a gente tem uma programação aí de chatbot, tá? E depois, óbvio, a gente vai aproveitar esse detalhamento para discutir de maneira mais interessante, mais apropriada, para o desenvolvimento de um chatbot mais avançado, tá? Então, o intuito aqui é que com essa discussão mais detalhada, a gente seja capaz de aproveitar esses elementos de cada chatbot, reutilizar esse código de maneira interessante, inteligente, e depois fazer um chatbot cada vez mais avançado, tá? Claro que esse chatbot não teve essa estratégia, foi meio que vamos resolver esse problema agora com esse chatbot e tal. Inclusive depois a gente vai fazer um vídeo nesse sentido, né? Que chatbot seria mais interessante para cada tipo de aplicação, tá? Mas ok, então sem mais delongas, vamos aí falar do nosso chatbot simples, né? Que é esse aqui, o chatbot. Ele tem uma série de componentes, tá? Esses componentes. Ah, lembrando aqui, pessoal, que na descrição do vídeo, lembre-se aqui, ó. E também a gente tem, você vai ter acesso na descrição do vídeo ao link dessa apresentação. E nessa apresentação você tem link tanto para a aula 10, né, ou para a playlist, na verdade, quanto para o código de cada chatbot, tá? Então a gente está disponibilizando de forma livre, gratuita, todo o código do chatbot, porque você pode usar dentro de um ambiente livre e gratuito que é o Google Colab, tá? Então estou atendendo aí comentários do nosso canal. O pessoal tem comentado, pô, mas detalha um pouco mais como é que são os chatbots, como é que usa. E o propósito aqui é ajudar vocês a desenvolver o seu chatbot, tá? A cara desse chatbot, desse primeiro chatbot, pessoal, que inclusive a gente pode rodar dentro do ambiente do Google Colab, né? Que é um ambiente na nuvem, livre e gratuito da Google, e é muito bacana, muito interessante, mas a gente consegue, inclusive, rodar usando aqui uma interface gráfica, né? Em que você pode, por exemplo, aqui colocar o tipo de resposta que você gostaria de que o chatbot produzisse, né? O estilo de resposta. Aqui você pode escolher vários modelos livres e gratuitos, né? Para chatbot, para alimentar o seu chatbot. E aqui o tamanho da memória a gente vai discutir em profundidade mais para frente. Aqui você tem uma interfacezinha do lado, em que você pode ir botando as questões e mandando, né? E você já vê aqui que esse estilo de humor ácido e sarcástico, ele já vai colocando as respostas, depois a gente vai ver situações em cima disso, tá? Então, olha só que bacana que a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui, primeira coisa do chatbot, né? É o seguinte, o que acontece? Eu fui fazer um pedido, aqui não apareceu, mas depois vai aparecer, para ele produzir para mim um chatbot. Então, veja, eu pedi para o chatbot um código para fazer um chatbot, né? E aí, o que acontece é que ele produziu um código, né? Eu fiz algumas restrições, eu falei que tinha que ser da Llama, né? Um modelo da Llama usando Grok, né? Enfim. Então aqui ele foi desenvolvendo aqui, né? O chatbot. É simples, é muito simples, na verdade. É mais simples do que o código que eu estou rodando esse chatbot, tá? Porque eu não impus uma série de condições, como, por exemplo, rodar no Google Colab, etc, etc, etc. Mas a ideia básica de um chatbot é colocada aqui, tá? Então, veja o seguinte, na interface gráfica a gente tem, aqui está o link inclusive para o código que roda esse chatbot. A gente tem aqui parâmetros para operar o chatbot
e eventualmente essa interface vai sendo incrementada, vai colocando uma saída, que é a resposta do chatbot, tá? Então, como é que a gente consegue fazer um chatbot desse, né? Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: o chatbot que a gente tem aqui, ele tem 4 componentes, tá? Então, quando você vai construir o chatbot propriamente dito, que é uma conversa, né? Você vai usar essa biblioteca, esse comando da biblioteca LangChain, tá? LLM Chain. E aí o que acontece? Language Learning Model, né? LLM é isso, Large Language Model, né? Ou Language Learning Model, enfim, LLM. Aí o que acontece? O LLM, pessoal, você tem aqui que usar o Grok Chat. A gente já vai entender isso aqui. Por que que a gente usa o Grok? Que é para a gente ter um desempenho mais eficiente. A gente está usando uma API, um serviço de um outro site, que é o site da Grok. Isso facilita, ao invés da gente instalar e rodar modelos dentro do Google Colab, que seria muito caro, pesado, enfim. Então a gente está usando um serviço de outro site que é livre, gratuito, tem restrições, ok? É, E aí o que é importante aqui é que você vai ter que configurar esse Grok Chat com a API da Grok. Isso eu expliquei lá na aula 10, então se você quiser dar uma olhada na nossa playlist, vai lá na aula 10, eu detalhei como é que você faz isso, como é que você obtém uma API da Grok. E aqui você tem o modelo. Pode ser um modelo da Llama, Mistral, Gema, ok? Enfim, tem aqui uma série de opções, tá? A gente vai usar o da Llama, né? Muito bem. Mas é possível você testar, fazer testes com outros modelos também, certo? Legal, então esse é o primeiro componente, que é a questão da configuração das chaves e escolha do modelo. Você tem, além disso, né? Além dessas outras opções, dessa primeira opção, você tem várias outras opções que envolvem prompt, verbose e memory, que a gente vai detalhar agora, tá? Então, como eu já havia falado essa coisa do chat, né? Aqui está o chat, legal. Agora a gente vai falar um pouquinho do prompt, né? Então, no prompt, quando eu falo do prompt, pessoal, na verdade o prompt ele também tem seus parâmetros. Ele vem aqui do chat prompt template from messages, né? Então esse aqui ele vai ter um template, é uma espécie de template que a gente tem que configurar os parâmetros, tá? São 3 parâmetros. Eu vou começar pelo o que está em último aqui, que é o Human Message Prompt from Template, tá? Então esse aqui ele põe simplesmente a resposta que foi ou o que a pessoa está falando com o chatbot, tá? Então isso está atrelado aqui, como vocês podem ver, a um campo onde a pessoa vai digitar a questão dela. E esse campo depois, então, vai ser usado para você chamar um método, né? É claro que depois aqui eu vou ter uma série de configurações para chegar nesse comando, inclusive essa questão do conversation, né? Tem que estar pronto. Então veja, aqui está o conversation. Depois, com todos esses parâmetros configurados, inclusive dentro desses parâmetros, o prompt com todos os seus outros parâmetros, uma vez que o prompt está habilitado, aí eu posso usar o que o usuário digitou para tentar predizer a melhor resposta. Esse é o truque aqui do chatbot, tá? Legal. Veja, aí, uma vez que eu tenho a resposta da pessoa, a pergunta da pessoa, enfim, eu vou produzir a resposta do chatbot, mas cada resposta que eu tenho, pergunta e resposta, eu posso ter o que eu chamo de chat history. Então, o chatbot, a pessoa vai conversando com o chatbot, legal. E nisso, eu vou acumulando o que foi a resposta da pessoa. Então, na resposta, né, depois que eu tenho uma resposta, eu vou pegar essa resposta, vou dizer, isso aqui foi gerado pela inteligência artificial, e o que o usuário digitou e o user question. Eu armazeno tudo isso num dicionário que é um message, e esse message eu vou guardando nessa lista de históricos. Então é como se eu tivesse uma lista de cada pergunta e resposta que eu tive, né, ao longo aí de um certo, enfim, uma certa memória. Isso vai estar, porque senão também, veja que isso vai crescendo, isso vai se tornando depois de um tempo impraticável você ter uma memória infinita. Isso tem um custo computacional, tá? Aqui a gente já tem, pessoal, uma outra coisa interessante, que é justamente essa coisa que eu havia comentado lá no início da interface gráfica, de usar humor sarcástico e ácido nas respostas, né? Então, isso daqui, na verdade, é o System Prompt, tá?
que é o estilo que você vai usar para o chatbot dar as respostas. Se você quiser aprofundar um pouco mais nisso, né, eu sei que é um pouco mais, digamos assim, dá para desenvolver muito mais coisa do que eu estou falando aqui. Eu achei esse post bem interessante aqui, pessoal. É o Different Prompt Templates Using LangChain, tá? Então ele vai conversar um pouco mais, detalhar um pouco mais sobre esses prompt templates, tá? Inclusive, ele comenta de aplicações de chatbots, que é o que a gente está fazendo, tradução, resumo, né? E escrita criativa, tá? E um dos exemplos de código, ele tem vários exemplos de código em Python, né? Que são bem legais. Ele põe aqui, inclusive, ó, System, you are a comedian who tells joke about topic, né? Human, tell me I joke count, jokes, né? Então aqui você pode, né, eventualmente, dentro dessas mensagens, pessoal, que seria esse system? Seria a inteligência artificial, o chatbot, né? Que vai estar configurado aqui, especializado, para contar piadas. Aqui você já tem algo mais restrito, né? Piadas sobre um certo tópico. Então você tem que entrar com o tópico e tem que entrar com o número de piadas, tá? Que é o exemplo que está nesse link aqui, nesse post, tá? Aqui no caso a gente já teve algo menos restrito, que era o estilo de resposta que você pode configurar ali para o chatbot, tá? Legal. Aqui o modo tem o terceiro parâmetro ali, pessoal, que é o verbose igual a true. Então isso aqui é legal para você poder fazer debug, e isso vai te dar mensagens sobre o que está acontecendo, né? Ao longo do processo lá, se você tiver erro, você vai ter isso mais detalhado. Enfim, ele vai colocando mensagenzinhas conforme ele vai operando o chatbot e você vai acompanhando essas mensagens de sistema. E aqui não precisa preocupar muito. Se quiser botar false também, enfim. Mas o true é legal para você poder debugar eventuais erros, tá? Esse aqui é o quarto parâmetro. Ele é tão ou mais importante, pessoal, do que esse segundo parâmetro, né? Vocês viram que o segundo parâmetro você pode botar alguma coisa interessante ali. Aqui é a configuração de modelos chaves, aqui é só para, enfim, debugar, né? Se tiver erro, você vai tendo mensagens operacionais. A memória, ela tem um papel importante. Inclusive, eu achei um outro post que é muito bom, que faz uma discussão mais aprofundada. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses achados desse post. A gente não vai fazer essas experimentações, mas eu deixo indicado aqui. E ele está atrelado, inclusive, a um handbook, né? Que comenta ali sobre vários tópicos, inclusive essa memória conversacional, ou de a memória, tamanho da memória da conversa, né, do seu chatbot. Tem outras coisas interessantes ali também. Depois a gente talvez até use em alguns vídeos futuros isso daí, tá? Bom, o que está nesse post aqui, pessoal? Ele comenta primeiro, né, que isso aqui é o histórico, né, que era o que a gente já tinha visto, né, o que foi perguntado e qual foi a resposta da inteligência artificial. Isso aqui é o que vai ficar naquela nossa lista que a gente já havia comentado aqui atrás, ó. Lembra que a gente tinha uma lista, ó. Esse aqui, ó. History, né? Chat History, que você guarda o que foram as questões feitas e as respostas respectivas, tá? Então, dentro do prompt, a gente teve que configurar isso. E agora o problema é o seguinte. Tá bom, eu já entendi o que é uma história e o que é a nova entrada, né? Então eu posso, de repente, essa nova entrada pode fazer referência ao histórico. Alguma informação que está no histórico, tá? E aí vocês vão ver, a gente vai ter uns experimentos aqui que vão colocar isso de uma maneira mais, enfim, mais detalhada, né? Aqui tem um exemplo, inclusive, desse post, que é o impacto de você manter a memória da conversa com o chatbot. Então, por exemplo, chega num dado ponto, você fala assim, ok, eu quero usar tudo que foi desenvolvido anteriormente para algum outro desenvolvimento, ou até mesmo para resumir, e ele consegue fazer. Sem essa memória, cada prompt é um esforço que depois você não vai conseguir aproveitar. Essa é a ideia, tá? Então, esse é um ponto interessante do uso de memória, né? Com e sem memória o nosso chatbot.
Claro que, como eu já havia comentado, isso pode levar, tem um limite, né. Então esse buffer, essa memória aqui, ela ocupa espaço. Então, conforme você vai armazenando informações, perguntas, respostas, isso aqui você vai ser limitado, tá. Então você pode eventualmente, fazer o que ele chama de Conversation Summary Memory, em vez de Buffer Memory, Summary Memory, que ele vai meio que armazenando o que já foi feito, e só que ele vai armazenando de forma resumida. E aí, obviamente, você pode ter essa questão do Buffer Memory, né, que é um limitador interessante, mas você poderia ter também a questão do Window Memory, né, que é como se fossem, janelas ao invés de resumos. Então, o que que seria isso? Ó, quantas conversas para trás você tá perguntas e respostas você está armazenando, certo? Isso tem a ver, com uma coisa que aparecia lá na nossa interface gráfica, que parecia inocente, né, que não tinha impacto nenhum, que é esse Conversational Memory Length, certo? Então é justamente uma coisa que aparece que não tem muita importância, mas ela vai ser muito importante porque, por esses experimentos desse post, feitos nesse post aqui, você tem uma buffer window, né? Uma janela de memória, de armazenagem de informação, de histórico de chat. Com K igual a 12, você tem um desempenho muito bom e você não precisa ficar fazendo resumos, summary memory, né? Ou summary buffer memory, né? Que seria um mix dali, né? Você tem o buffer memory, mas com resumo. E aí você põe um limite ali de tokens, né? Se você não fizer esse limite, o seu modelo vai simplesmente falar: olha, você estourou a capacidade de memória, não posso mais operar. O que não é legal do ponto de vista de usuário, de interação com o usuário, tá? Você poderia limitar a 6. Aqui ele não põe valores intermediários entre 12 e 6, tá? Eventualmente você poderia mudar na interface gráfica para ir até 12, por exemplo, ok? E aqui também no post, veja que ele fez testes para uma certa situação. Não é para qualquer situação, qualquer número de dados. Como é que vai ser isso? Isso aqui é só para ter essa questão mais correta na sua cabeça, de que você vai ter uma memória, essa memória pode te ajudar a ter respostas cada vez mais assertivas, usar o histórico pode ser algo interessante quando você está interagindo com o chatbot, para que você não precise ficar repetindo prompt, né? Mas você tem essa questão do limitação da memória, que traz aí diferenças de desempenho, né? Legal. Então, comentando aqui, pessoal, quando a gente vai construir esse Conversation Buffer Window Memory, então você veja, é o Buffer Window Memory. Então você está trabalhando justamente não com o Summary, mas Conversation Buffer Window Memory. Eu poderia trabalhar com Summary, e aí você poderia trocar ali e tem que botar um Max Token Limit. Se você não limitar, vai ter o limite da própria máquina, mas isso vai ser dado de forma online, hard. De repente você está no meio da conversa e acontece uma parada, né, na conversa, o que não é legal, tá? Então eu estou dando opções aqui para vocês. Conversation Buffer Window Memory. Aqui você estabelece qual é o número de perguntas e respostas que você vai armazenar, né? E aqui tá, enfim, são outros parâmetros que você não precisa se preocupar. Isso aqui é o tamanho da memória, tá? E aqui está atrelado justamente a esse elemento da interface gráfica que você pode definir de 1 a 10, sendo que o padrão é 5, mas poderia ser 6 ou 12, enfim, poderia aumentar até 20 aqui. 20 eu não sei se pode estourar a memória, tá? Então talvez aqui seja um valor conservador. Pode ser até que com 10 tenha um desempenho muito próximo desse gráfico aqui com 12. A testar, né? Depende aí das situações, depende das conversas, como é que você está encaminhando sua conversa com o chatbot. Então aqui para ilustrar, eu rodei esse código no Google Colab, lembrando que as minhas chaves de Grok não estão colocadas aqui por motivos óbvios, você vai ter que configurar, vai ter que obter lá no site da Grok essas chaves, se você não sabe como fazê-lo. Recomendo de novo o vídeo 10 que eu explico lá, da nossa playlist, tá? Ok, e aí o que acontece aqui? Eu fui colocando, né? Essa aqui foi a questão, né?
eu botei uma questão para ele fazer. Providencia um código mínimo, né, de Python que me permita criar um chatbot usando o LangChain e as bibliotecas Grok, tá? Aí legal, ele fez o primeiro código. Aí eu falei o seguinte, olha, refactor the previous code to avoid the necessity of employing Llama model, tá? Veja que eu estou fazendo referência a algo que está no histórico, na memória. Me parece, pela resposta que foi dada pelo chatbot, que essa coisa de uso de memória não está exatamente tão bacana assim. Por quê? Porque você vê pela resposta dele que ele dá algo estranho, vamos colocar assim, não, que eu não conseguiria usar para nada. E é claro que também o fato de eu ter colocado uma resposta ácida, no estilo de humor sarcástico e ácido na resposta, você vê que pelos comentários dele aqui, ó, boring, né? Boring, chato. Do some other stuff that has nothing to do with Llama. E assim, você vê que a resposta dele não foi tão assertiva, tão bem direcionada, tá? Então aqui você tem uma outra tela de como é que vai ficar aparecendo isso, né? Ele inclusive põe aqui, honestamente, quem precisa da complexidade do modelo Llama, quando você pode fazer isso usando uma outra função, enfim, e dá a impressão que a coisa não saiu tão bem como esperado aqui, no uso da memória, tá? E do humor ácido e sarcástico também, tá? E aí eu também aqui eu entrei na brincadeira, né? Falei assim, olha, mas o que você está fazendo, cara? Isso aqui, isso que você fez, aqui foi muito, também, eu devia ter falado o código que você providenciou anteriormente, deveria ter sido mais detalhista, né? Não vai funcionar, parará, eu devia ter detalhado mais, eu fui muito conciso e confuso também, né? E aí, você vê que aqui a coisa desandou de vez, né? Ele falou, tá bom, então eu vou te ajudar. Outro gênio me pedindo ajuda, né? Então, você vê que a conversa virou mais uma conversa de humor, né? Do que uma coisa. Eu devia ter botado: olha, você é um programador sênior e você precisa ajudar desenvolvedores em início de carreira. Eu devia ter colocado um papel com seriedade para ele produzir respostas mais assertivas. Eu deveria ter colocado perguntas direcionadas ao histórico de memória. Enfim, eu deveria ter sido mais preciso, mais detalhista, porque senão vocês estão vendo aí que a memória não está dando certo, né? E aí a gente entra num outro ponto, pessoal. Tem um outro post também muito interessante, que é o Fixing Hallucination with Knowledge Bases, tá? Então, o que está acontecendo? Eu tenho algo muito geral, estou tentando fazer algo mais específico, só que isso não está funcionando do jeito que eu quero, porque o chatbot é uma coisa genérica, né? Então a conversa pode ir para qualquer ponto, e eventualmente, se eu pedir algo mais técnico, isso pode se tornar algo mais desafiador, vamos colocar assim, tá? Então o ideal é você ter uma base de dados, ou uma base de conhecimento aqui no caso, né? E usar essa base de conhecimento para alimentar as respostas do chatbot, que é o que está descrito aqui nesse post com maior detalhe, tá? Então, inclusive, pessoal, aqui eu estou colocando também um GitHub muito interessante que entra nessa questão do Retrieval Augmentation, né? Que é você usar uma base de conhecimento dentro do seu chatbot. E aí tem códigos aqui muito interessantes que podem ser aproveitados e tudo, tá? Legal. Então, pessoal, eu acho que para um vídeo detalhando, esmiuçando códigos, criação de chatbots, acho que a gente conseguiu fazer um papel bacana. Tem várias indicações que estão na descrição do vídeo. Para próximo vídeo, pessoal, nossa proposta é revisitar um DocBot, né? Que é justamente essa coisa de pegar documentos de sites, apresentações e vídeos do YouTube e usar isso para o nosso chatbot. E a gente vê que tipo de resultados a gente vai obter com o uso dessa informação. Então, eu vou revisitar. Isso eu já estava na aula 11, mas eu creio que na aula 11 ficou. Na aula 10 também.
a gente não foi muito, eh, não foi muito assertivo, não foi muito detalhista em relação ao uso do código, como é que funciona, comportamentos, possibilidades, enfim, essa parte mais técnica não ficou tão detalhada, a gente está revisitando justamente para a gente entender mais essas possibilidades técnicas, tá? E é isso, com isso. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, e vejo vocês na próxima aula, pessoal. Um abraço, até lá. Tchau.